Olá, graça e paz. Cristianismo. Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos conversar um pouco sobre o significado e o viver cristão nesta terra. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Que prazer imenso poder estar todos os dias neste canal de televisão para ser uma bênção para a sua vida. Durante esta semana, o Espírito Santo inspirou o meu coração para que eu compartilhe com os meus telespectadores e os ouvintes das rádios sobre o cristianismo. Porque muitas pessoas têm uma imagem absolutamente inverídica e distorcida do que é o cristianismo. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dizer que cristianismo não tem nada a ver com ritos, cerimônias e fatos que eu pratique de forma exterior. Cristianismo não tem a ver com o exterior do ser humano. Cristianismo tem a ver, obviamente, com Cristo em nós, com a operação do Espírito Santo na vida do salvo. Portanto, para ser cristão, a primeira coisa é que temos que ter Cristo como Senhor e Salvador. E para ter Cristo como Senhor e Salvador, o apóstolo Paulo ensinou dizendo que eu tenho que crer com o coração e confessar com a minha boca que Ele é o Senhor. A Bíblia diz que se eu o faço, eu sou salvo. Então a primeira abordagem é que a salvação não depende de nenhum ato exterior, de mandamentos de homens, de abluções, de sacrifícios. Então até hoje, e se passaram séculos, o apóstolo Paulo continua fazendo ecoar a sua voz, conforme ele disse aos Gálatas, e agora o faz através dos meus lábios, dizendo: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a circuncidar-se somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então Paulo está dizendo aos Gálatas que havia pessoas que se ostentavam e que encorajavam que as pessoas, os homens, fossem circuncidados para serem salvos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 1 e 5, Lucas escreve isto, que alguns irmãos diziam: você, para ser salvo, tem que cumprir, primeiro, o rito da circuncisão e, segundo, seguir os costumes de Moisés. Então, aqui está absolutamente o que é contrário ao cristianismo. Primeiro, o cristianismo não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com ritos, não tem nada a ver com circuncisão do prepúcio do homem. Cristianismo não tem nada a ver com costumes de Moisés. Moisés é Moisés, Jesus é Jesus. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Então, o cristianismo começa com um ato de fé. O Espírito Santo coloca no coração do eleito de Deus, daquele que em amor foi predestinado, o desejo de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando eu digo Jesus Cristo com a minha boca, é o meu Senhor, isto tem que ser fruto de uma obra que o Espírito Santo já fez no meu coração. Portanto, cristianismo não é um conjunto de ritos e cerimônias externas, mas é algo tão profundo e determinante e eterno que Deus opera no coração do homem. Vejam, senhores, como é que disse então Paulo: alguns querem ostentar-se na carne e constrangem vocês à circuncisão. Quer dizer que muitas vezes essas obras da carne são na realidade obras de ostentação. É o homem querendo ter participação na salvação. É o homem querendo ocupar um espaço que somente é do soberano Jesus. É o homem querendo se endeusar. Mas salvação não depende de ritos,
não depende de cerimônias, não depende de atos exteriores do ser humano. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então vejam, senhores, como é que é a vida de uma pessoa que não tem Jesus? Em termos espirituais, ela está morta em pecados e delitos. E a pergunta é: quem está morto espiritualmente pode desejar alguma coisa espiritual? Não, está morto. A não ser que, conforme Paulo disse, Ele vos deu vida. Se Ele não der vida, não há vida. Se o Espírito do Senhor não operar no nosso coração, não há transformação. Ele deu vida. Eu gosto muito de ser fiel à palavra. Numa das parábolas que Jesus ensinou para aqueles que seriam da salvação, não para os incrédulos, não para os filhos do diabo, não para os lobos, não para os cabritos, mas para as ovelhas. Ele ensinou a principal parábola. E ele disse que o semeador saiu a semear a semente. Ele chamou de a semente da palavra, a palavra como uma semente. Ou seja, quando eu absorvo um versículo bíblico, esse versículo já tem informações genéticas espirituais e ele se manifesta na minha vida, no meu interior. Então diz que algumas sementes caíram à beira do caminho, os espinhos nas pedras, e elas foram sufocadas, foram arrebatadas por Satanás e não aconteceu nada à vida da pessoa. Mas diz que uma semente caiu no coração de terra fértil do eleito. Caiu no coração de terra fértil. Portanto, não caiu na pele, não caiu no exterior, não caiu como um ritual, caiu no coração. Diz que esta semente começa a germinar e dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Então a semente da palavra é semeada onde? No coração. É lá dentro. Significa então que cristianismo tem a ver com uma obra interna, interior, que o Espírito Santo opera na vida. Ainda no capítulo 1 de Efésios, Paulo explica isso: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então veja só, disse que depois que ouvistes a palavra da verdade, quer dizer que nada acontece na vida espiritual se primeiro eu não ouvir a palavra da verdade, a revelação do Cristo ressuscitado, a inspiração do Espírito Santo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, quer dizer, eu ouço a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, é selado com o Espírito Santo. Mas note o que a palavra da verdade é o evangelho da salvação. Quer dizer que quando eu ouço o evangelho da salvação, o evangelho provoca o quê? Salvação. Evangelho quer dizer boas novas. E eu vou lhe dizer, não há nada judaizante para nós de origem gentílica que salve. Não há nenhum rito, não há nenhuma cerimônia, não há circuncisão na carne, absolutamente nada de Moisés provoca a salvação, gera a salvação, gera o novo nascimento, gera a mudança de vida, gera a regeneração, gera o lavar que só o Espírito Santo faz. Então, quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e o que faz esta palavra da verdade? A palavra de Cristo, o evangelho da salvação, traz o que ao meu coração? Fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quando eu ouço a palavra da verdade, a palavra de Cristo, o evangelho da salvação, eu sou selado. Quer dizer que o Espírito Santo, primeiro, faz com que eu ouça a palavra, creia, receba e tome posse no meu coração. Portanto, eu posso
praticar todos os atos externos, todos os sacrifícios desta terra, todas as abluções, que eu não sou salvo. Salvação tem a ver com o novo nascimento, não tem a ver com circuncisão, não tem a ver com ablução, não tem a ver com batismo nas águas. Eu conheço pessoas que já se batizaram 10, 15, 18 vezes. E a sua vida era exatamente a mesma do primeiro ou antes do primeiro batismo, pecado. Então Paulo, e venho insistindo com esta palavra Paulo escrevendo a Tito, um dos seus colaboradores, ele diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade do nosso Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, diz que o lavar regenerador, esta palavra é tremenda, renovador e regenerador. Quer dizer que quem faz esta obra transformadora, regeneradora, renovadora, é o Espírito Santo. Só o poder dos poderes seria capaz de transformar um pecador numa pessoa salva. Só o Espírito Santo. Só o poder sobrenatural de Deus é capaz de convencer. Ouça, meu amado, ninguém convence ninguém nesta terra. Ninguém. Você pensa que você consegue convencer alguém de alguma coisa? Eu não consegui nunca convencer ninguém de nada. O Espírito Santo. Eu me recordo, e sem ser prolixo e apenas a título de testemunho, quando eu, depois de um acidente no cumprimento do serviço militar, lá em Angola, na cama de um recobro, de um CTI, abandonado, só minha mãe ficou do meu lado, todos me abandonaram, família, amigos, dinheiro, todo mundo desapareceu. E lá, com o corpo em putrefação, com gangrena numa perna, quase amputei uma perna, necroses ósseas, necrose de tecidos. Eu não conhecia Deus. Eu não sabia quem era Jesus. Eu conhecia Nossa Senhora de Fátima pelas histórias que eu ouvia contar e São Judas Tadeu, a quem eu era devoto, que aprendi isto como padre. Mas esse padre, que era o meu pároco, nunca me falou do amor de Jesus, nunca me falou da palavra da salvação, nunca pregou a regeneração, o lavar do Espírito Santo, a salvação, a vida eterna. Nunca. Olha que eu fui 21 anos. Eu fui a centenas e centenas de missas. Nunca ouvi o seu padre falar: se você receber Jesus como Senhor, será salvo. Se você rejeitar, é condenado. Nunca. Sou testemunha, falo a verdade e não minto. Porque eu não ouvi a palavra da verdade. Eu ouvia uma missa em latim, mas eu não ouvia a palavra de Cristo, a palavra da verdade. Logo, se eu nunca ouvi a palavra da verdade, como eu poderia ser salvo? Se o lavar regenerador do Espírito Santo não estava ali presente, porque não está presente onde há idolatria, como é que eu poderia ser salvo? Se eu tivesse morrido, a hipótese improvável, mas se eu tivesse morrido sem ter ouvido falar de Jesus, eu estaria condenado no inferno. E olha que eu era o homem dos ritos. Eu adorava uma procissão. Eu adorava tudo o que diz respeito à idolatria romana. Eu adorava ficar de joelhos, eu adorava a confissão auricular, eu adorava os santos, os anjos, as imagens. Não sei quem é que amava mais as imagens do que eu nesta terra. Eu não conhecia Jesus, eu não era salvo. Então eu venho dizer com muito respeito e muita ética a você que, como eu, viemos da igreja romana. A igreja romana, como nenhuma igreja, salva. E se Jesus não é o Senhor,
não é o cabeça da igreja, muito menos a salvação. Igreja, eclésia, é o povo que tem Jesus como Senhor. É o povo que reconhece a sua incapacidade de salvação, reconhece como pecador, confessa Jesus como Senhor e Salvador. E esta obra de reconhecer, de confessar, de dizer, de falar, isto procede do coração e é lá no coração que o Espírito Santo opera. É o lavar regenerador. Por isso é que diz, estando vós mortos em pecados, Ele vos deu vida. Veja como é que Paulo diz isso em Romanos 3, ele diz assim, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busca Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há um sequer. Então, a pessoa pode ser de origem monárquica. Se ela não tem Jesus como Senhor e Salvador, ela não é salva. Ele é um pecador. Mas quando ele ouve a palavra da verdade, quando a Bíblia se abre, não é um neurocientista, um coach, um tutor, é quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é pregada, ela é o evangelho da salvação. Quer dizer que quando eu ouço esta palavra, a salvação se manifesta. Pastor, e o que é salvação? Salvação vem de uma palavra grega, soteria. O estudo da salvação tem a ver com a soteriologia, ou seja, é o perdão, é a reconciliação, é o lavar regenerador, transformador, renovador, é a cura, é livre do inferno, livre do diabo, livre do pecado. Olha, salvação é uma palavra lato sensu, ela é grandiosa, porque ela traz frutos e benefícios. Então, quando um dia, lá nas Áfricas, a antiga África Ocidental Portuguesa e Angola, naquele leito de enfermidade, eu ouvi um anjo que entrou naquele CTI, parou na minha frente, disse que eu seria um pregador que levaria a palavra de Deus à volta do mundo. Neste momento, estamos em 123 países pela TBN. Quando eu ouvi aquilo com 21 anos de idade, eu disse, onde está Deus? Como pode existir Deus? Eu era o único religioso católico da família, minha família não ligava nada para a igreja, só iam em casamento e batizados e cerimônias fúnebres. Eu era um que compartilhava o dia a dia da fé. Deus sabia que Ele estava ali preparando um pregador, um profeta, um apóstolo. Uma palavra, quando eu ouvi a palavra, Jó 19, 25, que essa senhora, esse anjo, tirando de uma bolsa uma Bíblia, colocou no meu peito, pediu que eu fosse atrás desse livro, desse capítulo e desse versículo. Eu li, porque eu sei que o meu Redentor vive. Uma única palavra, um verso. Quando eu disse, eu sei que o meu Redentor vive, na realidade eu estava dizendo aquilo pelo Espírito, porque eu nunca tinha tido acesso à Bíblia. Imediatamente, naquele exato momento, eu nasci de novo. Cristo passou a ser o Senhor da minha vida. A regeneração espiritual, aquele velho Miguel Ângelo, aquele homem abandonado ali, sabe, um inferno de um hospital militar, amado. Ali estava o início da vida espiritual. Cristo em mim é a esperança da glória. Não houve um rito, não houve uma cerimônia, não houve uma ablução, não fui levado para o Rio Jordão em Jerusalém com a família, os filhos, os netos na cabeça. Eu não fiz uma grande cruzada, nada. Salvação é tão simples. É confessar com a boca, crendo com o coração e soteria, a lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo me garantiram a minha salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez selado, selado para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Vós possuís a unção que vem do Santo.
Essa unção permanece, disse São João. A unção permanece. O Espírito não sai, entra e sai. Selou, salvou, selados para o dia da redenção. Não é isso maravilhoso? Isto é cristianismo. Amanhã continuamos falando sobre este assunto. Hoje é terça-feira. Estamos anunciando sempre às terças-feiras. Se você está participando agora, 7 horas e 21 minutos, aqui no Rio de Janeiro, pela nossa Bandeirantes. Agora às 10 da manhã temos escola bíblica na igreja com o Bispo Daniel. E amanhã, 7h30 da noite, um grande encontro, poderoso encontro de fé na Cristo Vive. Eu estou, assim, emocionado por poder antecipar o que o Espírito tem como proposta para esta quarta-feira, esta terça e esta quarta-feira na Igreja Cristo Vive. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90, ligue para nós. Nós temos bispas, conselheiras que lhe ajudarão, confortarão, orarão por você. E quero deixar aqui uma palavra que é um convite. Eu sempre digo, se este programa é importante, se eu lhe abençoo, se os meus lábios são lábios de Deus para a sua vida, ajude-me a manter esse programa no ar. Estar aqui numa rede aberta de televisão é muito caro. E é o apoio, é o suporte do povo de Deus, da Igreja Cristo Vive, das pessoas que amam a Jesus e que sabem que tudo aqui passa e tudo fica, amado. O que vai à eternidade são os atos de fé que nós praticamos nesta terra. 30 17 90 90, em nome de Jesus. Antes de terminarmos o programa, eu quero deixar uma palavra de gratidão do meu coração, a palavra de fé a respeito de uma grande empresa brasileira que hoje está no estrangeiro também e que foi alicerçada sobre o conhecimento da graça de Deus. Estou falando de Zinzane. Zinzane, essa grande marca de moda, começou com uma palavra de fé. Hoje, os seus proprietários, Renato Vilarim e Cláudia Vilarim, meus amigos, meus irmãos em Cristo, são um exemplo para o empresariado e um exemplo de fé. Eles amam a Deus, estabeleceram uma empresa sólida, com princípios sólidos da graça de Deus, da fé em Cristo, e muita gente hoje conhece esta empresa que nasceu no coração de Deus. Então, Cláudia e Renato, meu carinho, meu amor, a minha gratidão por vocês serem parte desta programação de televisão, dando suporte à Igreja Cristo Vive. Então vamos terminando o programa. Terminando o programa, correu tão rápido, né? Nossa diretora me mostrou a placa, temos pouco tempo. Venha estar na Cristo Vive. Telefone 30 17 90 90, hoje escola bíblica e amanhã nossa grande noite apostólica e profética. Com fé, com Cristo no coração. Vamos lá, amados. Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. Deus tem um plano perfeito que ninguém pode adulterar, transformar, cortar, distorcer. O plano de Deus se cumpre ipsis literis na vida de cada um que segue a palavra da verdade. Um dia feliz, uma semana vencedora, um mês absolutamente de glória. Graça e paz, em nome de Jesus. Até amanhã.